Ok, chao, chao. Ok, empezamos. Quem sou eu? ¿Quién sos vos? Para complicando. Bom, meu nome é Teófilos Rifiotes, eu sou professor do Departamento de Antropologia da Universidade Federal de Santa Catarina e trabalho no programa de pós-graduação em Antropologia Social também do departamento. Eu venho de uma família grega de imigrantes, migraram para o Brasil e não escolhi ser antropólogo exatamente. Não, comecei uma primeira carreira que era de físico, estudos em física, e no meio da carreira de físico, no começo dela, já me envolvi com o movimento estudantil e perdi um pouco o interesse pela física e ganhei um interesse pelo social, não, como se chamava na época. Eu gostava muito das questões de filosofia da ciência, então achei que eu ia fazer filosofia da ciência e me vi em pleno na sociologia. Isso era 75 ou 77, entrei na sociologia, 75 na física. E no curso de Ciências Sociais, né, que é a graduação no Brasil em Ciências Sociais, eu me interessei por sociologia. A antropologia, nessa época, ali na USP, pelo menos, era vista, no grupo que eu pertencia, era vista como reacionária, estruturalista, funcionalista, e a sociologia e a política também eram tidos como mais revolucionários, de esquerda. Então eu, para não perder a identidade, também fiquei na sociologia. Mas o primeiro tema que me interessou, mesmo assim, pessoalmente me interessou, foi um tema que cruzava meus interesses com a filosofia da ciência, que era, em primeiro lugar, a etnociência, que foi ensinada na antropologia, não na sociologia. E me interessou também uma coisa que se chamava na época filosofia africana. Então era uma forma de conhecimento e de pensar no mundo e que vinha de um conhecimento tipicamente antropológico. Então meu interesse, na verdade, veio um pouco pensando o que era a filosofia da ciência, o que era o conhecimento para outras culturas. Então, foi assim que eu me interessei. E iniciei o meu trabalho em antropologia fazendo um DOA na França, em Paris 5, e eram estudos africanistas. Então, essa ideia de conhecimento, não, e da maneira como outras culturas pensavam conhecimento. Eu, na época, achei que eu tinha feito uma descoberta grande, que era fazer uma ligação não ortodoxa entre o que tinha me interessado, estamos falando de 82, que eu fui para a França, que tinha me interessado em Michel Foucault. Não tinha muito a ver com o cânone antropológico da época, hoje é mais presente, mas que era a relação saber-poder, que era uma relação fundamental para o Foucault, para falar sobre a modernidade, e eu me interessei em pensar essa relação em sociedades tradicionais, particularmente como eram as sociedades africanas, que eram sociedades de oralidade. Então pensei em me preocupar sobre a ideia do velho, como guardião da sabedoria, etc., e como ele se apropriava disso, ou como isso se transformava em poder em termos das relações sociais. Que era uma questão que me parecia muito, sei lá, inovadora, né? E isso também motiva muito a pesquisa, me motivei muito por essa ideia. E quando eu comecei a pesquisa, eu pensei em procurar contos, lendas, não, adivinhas, que pudessem traduzir essa ideia da imagem do idoso, da imagem do velho, do ancião, e da imagem da criança, do adolescente, etc. Bom, esperava, como todo mundo, alguma coisa nova, alguma coisa, descobrir alguma coisa diferente, mas não esperava encontrar o que eu encontrei, que foi um conto, uma narrativa, não, em que os jovens matam os velhos. Esperava encontrar alguma coisa, como os velhos são importantes, alguma autovalorização, já que eram os próprios velhos que estavam contando sobre a sabedoria, sobre as tradições. E mais do que isso, quando eu fiz a primeira análise desse conto, né, eu fiz uma tentativa de tradução, já estava traduzido em português, eu fiz uma tentativa de traduzir palavra por palavra, não, com os estudos que eu fazia na época de etnolinguística, eu me dei conta que o conto não falava de um ponto de vista negativo, que os jovens, então, não deveriam nunca mais matar os velhos. Mas ao contrário, que diziam, olha, isso é próprio dessa dinâmica, e que os velhos têm que aprender também a passar o seu saber para os jovens. Então, depois foi o meu doutorado também, que eu já fiz na Universidade de São Paulo,
em sociologia, mas continuando o mesmo tema e o mesmo tipo de abordagem, que foi como nas culturas particularmente chamadas sociedades negro-africanas bantus, ou banto-falantes, como se costuma chamar, como nessas culturas havia variantes desses contos. Aí eu já tinha feito uma coleção de contos que falavam sobre a mesma coisa. E eu procurei analisar esses contos e observei que o que eles diziam é os jovens, de certa forma, estão autorizados não a matar ou a destruir os velhos, mas eles estão autorizados a tentar obter o saber e a tentar romper as regras do âmbito da linhagem e das estruturas de parentesco para entrarem no mundo político, no mundo das aldeias. E essa passagem significava também a destruição, vamos dizer assim, dos mais velhos. Mas não a destruição, digamos, pensada como anulação dos mais velhos, senão com uma seguinte ideia também, de que os mais velhos deveriam saber perder ou ceder o seu lugar aos mais novos. Então, que esse conflito intergeracional, ele era tido dentro das categorias nativas, da filosofia africana, da etnociência ou da etnopolítica africana, como positivo e estruturante mesmo da sociedade. E que os velhos tinham que aprender a passar o seu saber e a se submeter a essa transição para se tornarem de anciãos a ancestrais. Então, também para eles era um rito de passagem. Eu chamei isso de o ciclo vital completado, quer dizer, o ciclo vital se completava não em vida, mas se completava com essa passagem última dos velhos anciãos para ancestrais. E, bem, aí me introduzi nessa ideia também de pensar uma espécie de teoria nativa, para dar uma designação mais clássica, a essa leitura do conflito. E fiquei bastante surpreso em ver que, claro, era positivo, então que não tinha uma ideia negativa desse conflito. E fiz, inclusive, para reforçar esse trabalho, no doutorado, eu fiz uma comparação com, digamos, variantes, aí também, entre aspas, não, de contos que falavam sobre o conflito entre jovens e velhos. Então, eu montei um conjunto bastante significativo de contos, e no final desses contos se dizia o contrário, que os jovens não deveriam matar os velhos, não, e que isso deveria ser uma prática era uma prática a ser abandonada. Então mostrei por contraponto como em outras culturas também o conflito poderia ser considerado negativo, não, e nessas positivo. Então havia também uma leitura aí a ser feita mais complexa sobre a noção mesmo de conflito. E depois disso, o próximo campo, qual foi? O meu próximo campo foi tipicamente leituras de processos penais, esse que eu estava falando, de casos de jovens que matam os velhos, e mais recentemente já faz muito tempo, mas foi em 98, um trabalho de 3, 4 meses também, diário, na Delegacia da Mulher de João Pessoa. Aí esse foi um trabalho de campo, eu acho que foi, eu posso dizer que foi o último em algum lugar que não fossem processos penais, né? E aí sim, na Delegacia da Mulher, o que eu procurei fazer foi um estudo sobre esses conflitos, né, e relações de gênero, particularmente pensando na ideia de violência de gênero e como ela era traduzida do ponto de vista dessas práticas policiais dentro das delegacias. Tanto é que eu não me dediquei à violência de gênero, mas procurei analisar as práticas policiais. E daí que eu fiz a discussão de como os conflitos eram percebidos e como eram traduzidos judicialmente. É naquela em que eu acredito. E as coisas que a gente acredita não são necessariamente comprováveis, racionais, etc. Tem uma crença nisso, não? Eu acredito que o lugar da antropologia ele não é nem do intelectual em abstrato, né? Aquele que tem algumas fórmulas e análises globais da sociedade que traz respostas. Eu realmente não acredito que eu pelo menos consiga chegar nesse lugar, não sei nem se é o lugar que eu quero. O lugar que eu tenho me sentido mais confortável como antropólogo e tenho passado a ideia de que me parece razoável imaginar essa ideia de alguém que está trabalhando com a sua sociedade, particularmente trabalhando num sistema vivo, não a sua sociedade ou outra, mas que esteja num sistema vivo, no qual ele está presente, e em estando presente ele atua, né, de uma maneira que me parece que é colocar em suspenso
como eu digo, algumas categorias, e tratar de pensar como essas categorias estão atuando naquele meio. Isso significa, bem concretamente, desestabilizar alguns modos de pensar. Então eu acredito que o papel do antropólogo, embora não seja um papel também grandioso, um papel simpático, um papel em que a sociedade tem interesse, porque eu vejo que a sociedade cada vez mais demanda um lugar para o antropólogo, quer alguma coisa do antropólogo, embora não saiba exatamente o que o antropólogo faz. Eu acredito que o que ela está demandando, eu traduzo nesses termos, de desestabilizar, tirar algumas zonas de conforto, de lugares, situações, valores que parecem que estão bem colocados. Eu particularmente imagino, no que eu tenho falado sobre violência e conflito, que não é que eu tenha uma nova teoria sobre esses fenômenos, mas que eu tenho procurado desestabilizar lugares acomodados. Um lugar acomodado nas discussões sobre conflito e violência é o lugar da indignação, que parece que a indignação, ela por si mesma, já é um lugar para o antropólogo. Tipo, a indignação é um lugar para qualquer um de nós, é um espaço da vontade política que nós contribuímos também a fazer, a construir. Mas nós contribuímos também a construir a vontade política. Não determinamos, não desenhamos, mas contribuímos também quando desestabilizamos certos modelos de interpretação, certos modelos sociais. Eu acho que a gente fez isso com gênero, fez isso com família, fez isso com uma série de objetos, fez isso com arte. Contribuiu, não fez, mas contribuiu para fazer isso com tantos espaços. Acho que a gente pode contribuir para fazer isso também com violência, com conflito, com segurança pública. E é nesse sentido que eu me imagino. Eu tenho feito algumas incursões ousadas, eu acho, como também outros colegas no Brasil, que é me associar a instituições de ordem. Serviços de polícia, Ministério da Justiça. Tem colegas no Brasil que têm feito isso muito mais intensivamente, até óbvio, do que eu. E eu tenho notado que é um lugar também em que a antropologia pode atuar criticamente. Não é desde o interior, mas é trazendo essas instituições para discutirem dentro da universidade. E aí eu também tenho sentido bastante contente. Os resultados nem sempre são positivos, no sentido de que não produzem mudanças nessas instituições ou nas práticas das instituições, mas produzem uma maneira de desestabilizar de novo as práticas, desestabilizar as consciências e as concepções que as pessoas têm nesse meio. E nesse sentido eu imagino que o antropólogo hoje faz esse trabalho. Parece bastante reconfortante, ficar desestabilizando os outros, mas eu entendo aquilo que me parece mais próprio da nossa disciplina. Eu ainda sou, digamos assim, eu tenho uma tendência a achar que a antropologia vai se profissionalizando, mas esse lugar dessa profissionalização sempre acaba sendo o de trazer a diferença, de trazer um problema. Eu ainda acredito um pouco numa imagem, eu acredito que ela seja meritória e enobrecedora, que é aquela que o Foucault tem para a etnologia, as palavras e as coisas, a arqueologia do saber, de ciências humanas, que é a ideia de que nós somos contra a ciência. Contra a ciência, a ciência da modernidade, que é a busca da lei, da ordem, da norma, da função. Eu acredito que a gente possa ter um discurso que vai um pouco em direção a questionar, trazer então um certo desconforto para essas áreas da norma, da função, e da lei, da ordem. Não por outra razão, senão para interpretar melhor a nossa própria condição contemporânea. Para isso o antropólogo pode servir. Se é que ele serve mesmo, não estou seguro que ele possa ter toda essa capacidade, mas é aí que eu imagino um lugar bem positivo para nós. Não me pareceu que era o lugar que eu me via. Além do mais, eu acho que a antropologia, nesse sentido, ela acaba entrando num lugar que eu tenho problematizado, não me entendo muito bem, que é um lugar onde os avanços que o Estado pode ter, entendo essas pessoas que são de antropologia, de sociologia, enfim, que são da universidade, para dizer de outra maneira, que vão agora se somar a um trabalho de Estado que me parece altamente positivo, porque traz novas contribuições, não são pessoas somente burocráticas, são pessoas que estão atuando positivamente a partir de uma experiência teórica também, crítica inclusive. A pergunta que eu estou me fazendo é
é o seguinte, é o que eu tenho visto. Digo, olha, o Estado, então, com a contribuição dessas pessoas, assumiu um certo protagonismo. Protagonismo na agenda social. No Brasil está acontecendo isso. Por exemplo, em relação aos jovens, não, que era uma questão muito particular no Brasil, que vai desde os movimentos juvenis até os jovens que estão em situação de risco, ou os jovens que estão envolvidos com criminalidade, estão morrendo também muito por causa disso. Desses todos se fundou uma instituição no Brasil ligada à presidência da República, que era coordenada por antropólogos, na verdade, uma pessoa altamente competente, pesquisadora, muito importante na nossa área, que assumiu esse compromisso. É claro que é muito positiva, porque ela é uma pessoa com uma visão plural, uma visão de inclusão. O trabalho que ela fez é genial. Ou um colega nosso, que assumiu na Secretaria Especial, né, de Segurança Pública, um lugar também ligado ao Ministério da Justiça no Brasil, um lugar bastante importante na definição de como deveriam ser os serviços de polícia, como deveriam ser os financiamentos e apoios, inclusive às províncias, aos estados, para organizar os seus serviços de polícia. Me pareceu também altamente positivo. Ou a Secretaria Especial de Direitos Humanos, que é a secretaria ligada à Presidência da República, o que fez com que o Brasil tivesse, muito antes que outros países, um lugar no Executivo de incorporação dos direitos humanos. Me pareceu também altamente positivo. Tudo isso me parece ótimo. O lugar que eu me reservei, não sei se válido, não sei se tenho todas as competências para isso, mas o lugar que eu me reservei dentro da universidade me permitiu olhar aí esses lugares e me perguntar um pouco sobre o protagonismo do Estado. Significava que o Estado está atuando nas áreas que eram dos movimentos sociais, que eram das ONGs, e assumindo parte desse compromisso, parte dessa agenda social. Quando o Estado assume, que me parece positivo, porque o Estado incorporou uma parte da agenda do social, o faz num limite que a mim não sempre me satisfaz. Por exemplo, que é o caso típico dos direitos humanos, o Estado diz qual é a pauta dos direitos humanos. Isso me parece que deveria ser uma pauta muito mais dinâmica e mais própria dos movimentos sociais. Como os movimentos sociais, ou por suas lideranças, estão dentro do Estado, ou vamos dizer assim, pela abertura que o próprio governo federal, nos últimos 2 mandatos, tem dado. Na verdade, o governo Fernando Henrique também fez isso, também abriu, foi ele que criou a Secretaria Especial de Direitos Humanos. Como esses governos têm dado, têm absorvido esses agentes políticos que vêm da academia, têm absorvido a agenda. O que eu entendo é que os movimentos sociais, que poderiam estar sendo organizados, eles passam o seu protagonismo para o Estado e passam a pedir, eu digo pedir muitas vezes coisas para o Estado, ou reivindicar do Estado. E antes estariam reivindicando de toda a sociedade. Então há uma linha de problemas aí que eu entendo como um protagonismo do Estado, que é um problema, não é uma crítica, é uma coisa para pensar. E a outra coisa que me parece pensar é essa institucionalização que está ocorrendo. Como, por exemplo, a Secretaria de Direitos Humanos, parece que em institucionalizando num lugar, me parece que fixa o lugar para onde devem ser canalizadas as demandas por direitos humanos. Como eu acredito que elas sempre devem ser plurais, sempre acredito que são horizontes, quer dizer, quanto mais a gente caminha, mais elas estão, elas sempre também caminham, então sempre estão distantes de nós, são sempre um lugar a ser conquistado. Eu entendo que a institucionalização também é um problema. E a terceira ordem de problemas que eu vejo nessa incorporação dos acadêmicos no governo finalmente essa ideia de que a tradução disso acabou sendo nos últimos anos muito pela via jurídica. Então as nossas cobranças, etc., são por criminalização, são pela obtenção de um direito, acabam muito indo pela via jurídica. Acho que essa exclusividade, que eu tenho chamado de judicialização das relações sociais, também me parece problemático. Bom, enfim, para abreviar, a ideia é que parece que o lugar do antropólogo nessas situações executivas ainda está para ser problematizado, porque nós estamos entrando, atuando, nós temos colegas muito mais críticos do que eu que preferem não atuar de forma nenhuma, que acham que isso é ser capturado pelas instituições do Estado, então que preferem ficar totalmente fora. E eu entendo o lugar que eles estão defendendo também, que acho que não é insustentável, não, acho que pelo contrário, tem muito sentido. A questão é assim, é que eu entendo que o nosso lugar de contribuição deve ser o lugar da antropologia, contribuindo com. A maneira de fazer isso, eu acho que ninguém ainda prescreveu. Não está escrita em lugar nenhum.
O que está nos faltando, inclusive, do ponto de vista mais associativo, é que a própria Associação Brasileira de Antropologia, né, continue os trabalhos que vinham sendo feitos nesse sentido. Por exemplo, o que é um antropólogo que faz laudos periciais? A associação incorporou, absorveu isso, negociou isso com o Ministério Público alguns anos atrás, mas agora precisa avançar. Nós temos um conjunto de antropólogos que estão sendo chamados para fazer perícias, nem todos estão nem habilitados, particularmente, e nem a associação discutiu mais atentamente o que é essa perícia. Também não é a associação que vai definir qual é o discurso dos antropólogos, não? Mas assim como ela tem no Brasil um código de ética, né, e tem os seus comitês, em torno dos quais ela organiza assuntos indígenas, direitos humanos, enfim, tem vários comitês, relações interétnicas. Acho que é o caso também de avançar nesse sentido, de até onde o antropólogo vai, ou sempre está problematizando a carreira do antropólogo. Uma área a pensar. ¿Por qué cuando se habla de la profesionalización de la antropología, en general se habla de dos esferas, gestión en Estado y academia? Como si no hubiera otras cuestiones en las que el antropólogo puede participar, como decías recién que yo, las ONGs, o puede ser, no sé, otras cosas también. E você tem tanta razão, Mercedes, tanta razão, que na verdade deve ser assim, deve ser a perspectiva de alguém que já está estabilizado, para não dizer esclerosado, na academia. Porque a maior parte dos antropólogos hoje no Brasil, particularmente, não sei se aqui também é assim, mas a maior parte dos antropólogos, e são milhares de pessoas que se reivindicam essa identidade, que se reivindicam esse tipo de trabalho, não estão nem na academia e nem trabalhando com o Estado. A maior parte dessas pessoas estão assessorando, estão coordenando ONGs, ou tem algum projeto, que às vezes são projetos, nem sempre são seguidos, hein? Projetos cíclicos, tem projetos, estão intervindo na imprensa, nas escolas, tem a intervenção disseminada na sociedade. Então é verdade que também trabalhar a posição do antropólogo somente nesses dois termos, ou na universidade, ou com relação ao Estado, ou no máximo com relação a ONGs, é pobre ainda. E eu estou dizendo isso porque é justamente a questão que a gente gostaria hoje, né, de discutir mais na Associação Brasileira de Antropologia. Aonde vamos, ou como vamos acomodar, ou pensar, ou trabalhar com essa multiplicação de antropólogos, né, que ocorreu nos últimos anos. Quer dizer, nós mesmos estamos satisfeitos em ver que o número de antropólogos cresceu, sentimos isso como uma coisa importante, mas não temos tido um mecanismo nem de absorção dentro da associação mais intenso, e nem também de participação nos congressos, porque se no final você exige que o antropólogo tenha doutorado ou esteja ligado a uma instituição, isso limita bastante a participação em termos de proposição de GTs, mesas redondas, etc. Então o debate também se faz aí, você tem razão, muito limitado ainda. A verdade é que um bom mapa sobre o que faz o antropólogo deveria começar por aí, né? Porque o que fazem alguns antropólogos que já estão há muitos anos na carreira é mais ou menos o que nós estamos tentando problematizar, mas ainda falta tudo o que os novos antropólogos estão fazendo. E quem sabe a antropologia, no final das contas, vai se dispersar. Não vai ser só antropologia dentro de certas academias também, não, porque nem todas também têm carreira de pesquisador, professor pesquisador. Bom, é uma associação que não é profissional, que não existe a profissão, mas ao mesmo tempo tem um caráter importante para os profissionais da área. É uma maneira de se auto-reconhecer, não? Então, isso para mim é importante. Permite, não, uma consolidação de uma identidade entre nós. E é uma associação que, além de permitir essa identificação, não, com um grupo, com uma tendência, com um certo ethos, ela, em tendo um código de ética, é muito interessante isso, ela tem um efeito muito positivo sobre também as práticas antropológicas. Então, há pessoas que não são antropólogos e que, por exemplo, fazem laudos antropológicos. O fato de existir uma associação, o fato de existir um código de ética, tem permitido também que a comunidade científica questione esses laudos, não, que são feitos fora dos padrões, que são considerados éticos dentro da disciplina. Importante o papel
parece não, é importante o papel que a associação, depois de muitos anos, tem na etnologia indígena e nos assuntos indígenas no Brasil, tipicamente. Nos assuntos que têm tido em relações interétnicas, e particularmente na questão de cultura afrodescendente no Brasil. Depois de muitos anos, ela tem intervido nesse campo. Nos últimos anos, ela tem tentado intervir também no campo dos direitos humanos, me parece que com menos efetividade, porque não encontrou ainda, eu entendo, né? Não, do meu ponto de vista, não encontrou ainda o seu discurso para trabalhar nessa área, mas essa abertura já vem já de 3, 4 gestões, então me parece importante também essa abertura. E uma abertura que me parece que, sei lá, seria uma provocação para mim mesmo, né, para os meus colegas, era imaginar até que ponto que a associação podia intervir no debate mais público. Por exemplo, o debate sobre pesquisa científica no Brasil. Não só científica, o debate sobre drogas no Brasil. Nos últimos anos, a última gestão, por exemplo, também teve uma grande atuação na área de gênero, que me parece muito positivo também, fazer discussões mais amplas, de estar na agenda política de gênero. Por exemplo, discussões sobre homofobia, né, que foi uma das atividades que me chamou mais atenção, me pareceu muito importante. Então, é participar do debate dentro das agendas que são, vamos dizer assim, os nossos objetos de pesquisa, né, junto com os nossos sujeitos. Me parece também muito positivo. Isso acho que consolida bastante um lugar para a associação. Y concretamente, ¿qué prácticas lleva adelante la asociación en esta intervención en el género, en esta intervención en las cuestiones indígenas? Ejemplos, ¿qué cosas hacen, digamos? Bom, a associação participou, por exemplo, nos laudos periciais, não nessas últimas gestões, mas um pouco mais anteriores, participou discutindo com o Ministério Público, o Ministério Público Federal, negociando qual o papel que deveria ter um antropólogo nesses laudos, entendeu? Regulamentando um pouco a intervenção dos laudos periciais. Isso é uma intervenção bem positiva. Demais, a associação tem tido muita intervenção em termos de construir espaços para, por exemplo, negociar com o Ministério para que haja uma discussão sobre questões de gênero, mas não necessariamente intervindo na agenda pública, se colocando, por exemplo, a diretoria se colocando, qual é a sua posição. Não tem essa intervenção assim direta. Mesma coisa quando tem alguma temática indígena que é considerada importante, é uma comissão dentro da diretoria da associação, e não a diretoria, mas essa comissão que fala bastante. Então é ela que orienta também a diretoria para que a diretoria possa se posicionar. Eu diria assim, não há uma presença, porque posso estar dando uma impressão um pouco estranha, um pouco equivocada, de que a associação está presente no debate público no Brasil. Não é isso. Mas, digamos, sempre que há uma situação limite, uma situação de crise, a associação pode estar intervindo se julgar importante. Essa intervenção mais pública. A segunda é essa um pouco mais indireta, que é junto aos ministérios, secretarias, etc., está contribuindo para a formação, digamos, dessa vontade política, que é trazer à pauta temas como gênero, temas como relações interétnicas ou direitos humanos. O que eu estava imaginando, era como seria se a associação intervisse mais diretamente no debate público sobre criminalidade, sobre justiça, sobre drogas, como falei há pouco, temas mais polêmicos. Claro que ela não pode estar falando em nome dos seus associados, isso também é muito complicado, porque ela não há unanimidade já construída sobre esse assunto. Mas ela certamente poderia estar incentivando debates da agenda nesse sentido. Isso seria muito oportuno. Agora, ia gerar também muita discordância dentro da associação. Então, vamos dizer, por isso que eu disse, é uma provocação, é o limite de onde uma associação desse tipo poderia estar atuando. Complicado. Cada antropólogo que vai no campo sente um pouco isso, não? Como é que ele vai ser apropriado pelos sujeitos com os quais ele está trabalhando? Eu já vi muitas situações, né? Vai escrever um livro. Como se isso já por si mesmo já explicasse alguma coisa. Ou vai nos ajudar a conquistar tal coisa, né? Ou vai nos ajudar junto às instituições para que sejamos mais reconhecidos. Que é a apropriação que o campo faz
do antropólogo. Agora, a sua pergunta era mais complicada. Como a sociedade vê também o antropólogo. Eu acredito que a antropologia ainda é uma disciplina desconhecida, né, no Brasil, mas justamente por essas intervenções nos últimos anos tem se disseminado uma ideia de que o antropólogo é alguém que pode explicar algumas coisas interessantes. Por exemplo, eu acredito que por conta de vários colegas que atuaram na área de segurança pública, quando eu passei a intervir, as pessoas diziam, os antropólogos podem nos ajudar. Ninguém sabe nem como, nem porquê, nem de que modo, mas admitem que nós podemos ter um papel importante. Mas ainda acho que é muito abstrato, né? Ainda entendo que é como a ideia de que estou, vamos dizer assim, de uma nova disciplina, porque para eles parece nova, não? Ninguém conhecia até recentemente a antropologia, de uma nova disciplina pode vir um novo esclarecimento sobre essa questão. Então eu, em Santa Catarina, muito limitado na minha província, né, como se diz, eu já fui convidado a vários debates. Não, o professor Teófilo veio para falar sobre esse tema. Me sinto muito orgulhoso, né, meu egoísmo e meu narcisismo, né, e sei que toda vez que eu chego eu tenho que, de certa forma, mostrar que não é exatamente, não corresponde uma expectativa, né? Eu me lembro, só para talvez situar uma situação que me parece esclarecedora, era um seminário numa municipalidade próxima a Florianópolis, que era organizada pela Câmara de Deputados e vereadores, que eram os concejales, e que estavam querendo discutir questões de segurança pública. E o seminário chamava Medidas Emergenciais para a Segurança Pública. E o convite foi feito, participei da ideia, tudo parecia muito interessante, mas expliquei que eu achava que não havia medidas emergenciais. Que o mais importante não eram emergências, porque as emergências já estavam há muito tempo, então não era mais emergencial. Né? Que bom, você vem então e fala isso. Né? Não sei por que falar isso, porque mantiveram o chamamento, não o título geral. E por uma questão de agenda eu não podia ir no primeiro dia, então eu fui no último. Bom, dá para entender que desconstruí um pouco tudo que foi feito durante todo o dia. Me senti muito mal, mas eu não tinha como dizer. Eu fui dizer o que eu ia dizer no começo. Que não há medidas emergenciais, porque muitos dos problemas que nós estamos falando, do ponto de vista emergencial, são repressivos. Essa é uma atividade que a polícia deve fazer, que faz parte da nossa sociedade. Bom, mas que eu achava que o que se devia discutir não eram as medidas emergenciais, senão as medidas mais de longo prazo, que havia muitas que tocavam a educação, que havia muitas que tocavam um bom entendimento sobre a legislação e demandas legais, e que havia outras que nem tocavam essas questões, como questões de juventude, que podiam ser trabalhadas em outras formas e que estavam sendo deslocadas para a repressão. Demandas legais, e que havia outras que nem tocavam essas questões, como questões de juventude, que podiam ser trabalhadas em outras formas e que estavam sendo deslocadas para a repressão. Então, acho que também tem esse lugar um pouco de desconforto, né, do antropólogo, quando ele chega para intervir no debate público, e as pessoas estão esperando, né, tem uma imagem um pouco, não vou nem dizer idealizada, um pouco, assim, um pouco, não sei, na neblina, não, sobre o que faz o antropólogo. Acho que não tem ainda uma boa imagem sobre isso, embora tenha uma expectativa positiva, como tem também em relação a outras disciplinas, não? Mas tem uma ideia também, cada vez que você é chamado na esfera pública, tem uma tentativa de resolução. E eu acredito que o nosso lugar não é de resolução, eu não tenho solução para essas coisas. Eu posso contribuir no debate, né, que eu estava falando antes, mas solução não. Eu tenho a impressão que também é importante você se colocar bem criticamente nesses convites e na sedução, né, aos egoísmos e narcisismos que isso possa trazer, porque no final do debate você não vai ser bem visto. Vai dizer, nós convidamos você para falar e resolver os problemas. Você veio aqui para dizer que tem mais problemas, não nos serviu muito. Então tem que também saber dosar isso. Às vezes até a presença pública muito intensiva, né, que parece tão bom para divulgar a disciplina, parece tão bom para divulgar o nosso trabalho, acaba sendo contraproducente. Porque a gente acaba não tendo uma boa aceitação. El momento, si você se lembra,
el momento en el que vos decidiste, si es que decidiste, ser profesor, por qué decidiste ser profesor y por qué seguís siendo profesor. Não sei se tenho memória para lembrar uma coisa e não sei se sei porque continuo sendo. Inercia. Eu gosto muito da ideia que a gente discute às vezes, tem uma colega lá no departamento que a gente discute muito sobre antropologia, de vez em quando a gente diz assim que a gente não sabe o que é antropologia. O que é mesmo antropologia? Não? Tem tantas coisas que são feitas nesse lugar chamado antropologia. Sei lá, o texto, por exemplo, não, sobre as aporias e direitos humanos. Por que aquilo eu chamaria de antropologia? Muita gente vai dizer, pô, não é antropologia, não. Então, o que é antropologia? Até onde vai essa antropologia? Às vezes eu também não sei. Muito bem. Mas tentaria responder assim, porque eu acho que no momento que eu me senti antropólogo, né, que se fez muito presente assim, na minha identificação, não foi nem profissional, foi quase que intelectual. Eu disse, olha, eu gostei de estar nesse lugar, e que era um lugar que eu nunca conseguia situar muito bem. Então eu estava fazendo etnologia africana, me sentia lá em Paris 5, me sentia muito confortável com os africanistas. Mas a gente tinha seminários, nós tínhamos seminários junto com pessoas que, como uma colega brasileira também que estava lá, colega agora no departamento também, que fazia pesquisa sobre gênero. Na França, naquele momento. Por que nós estamos juntos? Né? O que nos faz aproximar? Né? E fazia inclusive as nossas discussões próximas. Né? Então eu sempre gostei dessa ideia, que hoje para mim é o momento da antropologia, que eu chamo pelo menos muito de rebatimento, né, de temáticas. Então, eu gosto dessa disciplina que faz rebatimento, que pega questões de subjetividade, questões de gênero, bem questões contemporâneas da agenda urbana e rebate sobre questões indígenas, africanistas. Eu fiz um pouco isso, peguei uma questão Foucaultiana, de uma maneira como eu limitadamente compreendia, e rebati nas sociedades africanas. Então, eu gosto muito desse lugar de pensar, analisar, que envolve isso, envolve esses rebatimentos múltiplos. Então nunca tem um lugar muito próprio, fixo, não, uma pauta já pré-determinada. A verdade é que a antropologia mais clássica tinha, mas essa em que eu entrei nos 80, eu já não vi isso. E também eu gosto muito dessa ideia da experiência de vida. Não, eu gosto muito dessa ideia ainda do vivencial, das experiências concretas dos sujeitos. Eu gosto dessa imagem, não? Embora não seja só isso que o antropólogo faz, eu gosto dessa ideia, não? De que nós estamos em algum lugar sem podemos ser questionados por uma empiria que traz alguma visão nova ou que permite realimentar o nosso arsenal teórico. Eu gosto disso. Agora, não sei se isso faz um professor de antropologia também. Como nós vamos traduzir essas questões, né, das abuelas, mais da Praça de Mayo, como modelos que nós estamos aqui pensando. Eu acho que é esse o gosto que me causa. Então sempre parece que estamos produzindo. Gosto dessa ideia de estar produzindo. Não sei se produzir alguma coisa, mas eu gosto dessa ideia de sentir que estamos produzindo, pensando coisas novas e nos provocando. Acho que é por isso que eu continuo. Mas agora eu vou ter que levar isso para pensar também. Só que apareceu de um ponto de vista e de uma estratégia, de um modo de fazer que não me parecia convincente, que era o modo das ciências da saúde, que tinha muita atuação com pesquisas em seres humanos, particularmente questões de testes de medicamentos, e que me pareciam trazer uma interpretação do que é ético diferente da que eu tinha. A mim não me convencia essa ideia de que a pesquisa em seres humanos, então testar elementos dentro do corpo ou usar os seres humanos em experimentos era a mesma coisa que eu fazia. Eu usava muito mais metaforicamente a ideia de que o campo é um laboratório, mas tão metaforicamente que me sentia parte de um processo, muito mais elemento também de uma relação social do que um sujeito que estava tendo objetos com os quais estava trabalhando. Então sentia um pouco de desconforto. Até que a ABA, inclusive, foi muito interessante nesse período, 2003, ela produziu uma série de discussões sobre ética e pesquisa antropológica, a ponto de publicar um livro, que é o que a gente também leu aqui
nossa disciplina, que é Antropologia e Ética no Brasil, porque parecia que havia uma espécie de leitura exclusivista do que seria ética. Por exemplo, chegar no trabalho de campo e avisar aos seus sujeitos, ou adverti-los e ter uma autorização, ter o que se chama hoje termo de consentimento livre, esclarecido, assinado, identificado pelos sujeitos que sabem que estão participando de uma pesquisa, no trabalho de campo me parece extremamente complexo e inadequado. Não que a gente não tenha, e aí vou então colocar os problemas, não que a gente não tenha que anunciar que está fazendo uma pesquisa, mas a quem você anuncia que está fazendo uma pesquisa? Quando você anuncia e que tipo de autorização você tem que ter no trabalho de campo? Isso me parece extremamente complexo e não me parece irredutível essa ideia de um termo esclarecido. Agora, tenho que dizer que eu já adotei, junto com um colega, numa pesquisa sobre o uso de drogas, nós adotamos esse termo de consentimento livre esclarecido porque eram entrevistas com os sujeitos e nós praticamos isso de explicar ao sujeito, dando o título da nossa pesquisa e uma breve definição do objetivo e perguntando a ele se ele queria assinar o termo. Muitas pessoas não quiseram assinar o termo e consideraram o termo uma modalidade possível controle sobre aquelas pessoas que estavam em uso, inclusive, de drogas. Então, alguns se recusaram a assinar. A gente, de qualquer forma, vamos dizer assim, tomou o termo, escreveu que a pessoa se recusou, selou aquilo como um documento, né? Grafamos, pedimos para a pessoa assinar, ela não quis assinar também, por fora do envelope, para mostrar que aquilo havia sido um ritual. Nós produzimos um ritual, né, de termos de consentimento livre esclarecido. Então, já usei isso, sei que em algumas situações não funciona, mas sei que em trabalho de campo é muito mais complicado e a gente não tem como parar a vida de todo mundo que a gente está interagindo para avisar. O que nós temos? Entrada em campo através das pessoas que são reconhecidas pelo local, dos nossos, eu chamo às vezes de zeladores, que são aqueles que nos apresentam, são os que nos recebem, né, através deles, e anunciar onde a gente estiver fazendo uma atividade de intervenção, que nós estamos fazendo pesquisa. Agora, daí a termo de consentimento livre esclarecido, me parece que ainda há uma área muito complicada a ser abrangida. Esse é um debate que eu acho que a antropologia deveria estar insistindo, né? Deveria estar insistindo. Não vou dizer a especificidade só da pesquisa, senão que o trabalho que nós estamos fazendo não é o mesmo tipo de intervenção laboratorial e com objetos, né? Os nossos sujeitos são sujeitos plenos, inclusive interagem conosco e hoje em dia, nas discussões sobre etnografia, eles são tidos como presentes. Não só nós somos escribas do que eles estão falando, mas a maneira como eles nos apropriam também faz parte dos nossos relatos etnográficos. As nossas estratégias também de campo também fazem parte do relato. Então, eu considero que aí a questão ética tem que ser recolocada. Objetos que falam. Objetos que falam, interagem, nos problematizam, nos questionam. Ou participam dos nossos congressos e dizem não foi isso que eu pensei ou que eu disse. Claro, nos desautorizam em público e nossos próprios congressos, a nosso próprio benefício. Então, o que eu acho assim, que deveríamos insistir mais nesse debate, não está claro para mim. Eu prefiro achar assim, que aquele conjunto de 3 grandes blocos que fazem parte do nosso código de ética me orientam para que eu tenha, com os meus sujeitos de pesquisa, minhas responsabilidades, que eu tenha com a minha disciplina as minhas responsabilidades e com a minha associação as minhas responsabilidades. Então, me parece que esse conjunto mais amplo de normativas me parece que é mais eficaz. E os comitês que, eventualmente, de ética, não, que eventualmente podem ser acionados para dizer, olha, será que correspondeu ou não? Porque hoje existe a questão da antropologia, que não é mais simplesmente um observador mas é alguém que está intervindo em conjunto, né? Assumir isso mais plenamente. E o debate em ética, complicado a fazer, é com as outras disciplinas que atuam também com seres humanos, mas de outras formas que não a nossa. Representar em alguns campos. Como? Sendo um antropólogo, às vezes gera um certo tipo de atividade. Você é um representante do Estado, vai nos ajudar naquela negociação. Ou outras vezes, é desprezo total, não faz nenhum sentido, mas você tem que comunicar e fazer ver ao outro que ele está sendo observado. Entende? Porque também, senão, não faz sentido o teu tipo de interação. É uma interação produzida para relatar-se depois. Você não pode dizer que está ali simplesmente por estar. Você está para observar e relatar.
relación a la violencia y los derechos humanos en Brasil y en Argentina apuntan en general a trabajos sobre objetos muy diferentes. Entonces yo pensaba que, bueno, ¿qué tipo de relaciones se establecen entre las antropologías regionales? Y si sabés algo de eso, ¿qué nos unifica y qué nos diferencia? Não sei, eu participei de uma reunião em Quito, sempre me lembro, há mais de 10 anos, que era da Associação Latino-Americana de Antropologia, e que tinha um presidente e vários vice-presidentes, um de cada país. Não sei se ainda é assim. E não tinha congresso. É mesmo, por que não tem um congresso latino-americano de antropologia? Uma ideia interessante. Não, porque já tem muitos congressos. É uma coisa difícil de ver. Por que não tem uma associação? Não tem associação, já tem. Mas nunca ouvi falar, não tem mensalidades, não tem associados. Como é essa associação? Então, sempre eu acredito que esses níveis de institucionalização, eles têm que ter uma base. Não? Uma base interessante. Veja, quando nós começamos eu digo nós argentinos, brasileiros, começamos em 95, foi a primeira RAM. Foi a primeira vez que... Mas em 93, 2 anos antes, aquilo que era a reunião Sul, que a gente chamava Pinha Sul, a pequena reunião de antropologia Sul, Brasil, já tinha muitos argentinos e tinha alguns colegas da Europa. Quando se fez a primeira RAM, tinha muitos colegas da Europa e muitos colegas da Argentina. A segunda RAM tinha uma enormidade de colegas da Argentina, mas tinha do Chile, não é Mercosul, chamava reunião de antropologia do Mercosul. Tinha do Chile, já tinha gente e da França, e dos Estados Unidos. Quando foi a reunião que nós organizamos em 2003, em Florianópolis, tinha gente da Inglaterra, tinha gente da França, tinha gente do Canadá, tinha gente dos Estados Unidos, tinha gente do Chile, e do Brasil também bastante, da Argentina também bastante, como no começo. Então, o que é difícil saber hoje é o que é o lugar desses congressos. Porque nós interagimos hoje de uma forma um pouco assim. Os congressos são um lugar, são os nossos ritos sazonais, né, os encontros, etc. E nesses encontros sazonais a gente também combina publicações, né, e troca. Mas o que acontece? É que o que eu tenho sentido que é para mim, tem sido a minha experiência, o mais difícil de fazer, é um intercâmbio mais constante. Por exemplo, fazer pesquisas comparativas. Tem grupos que têm conseguido isso. Eu admiro, invejo, espero conseguir também. São grupos, estudos comparativos, então vem pesquisadores do Brasil para a Argentina, da Argentina para o Brasil, fazemos cursos, pesquisas cruzadas. Esses pontos de vista, assim, me parecem bem promissores. O que eu quero dizer com isso é que eu já não imagino que exista uma antropologia de um lugar e uma antropologia do outro. Acho que nós mesmos estamos tentando desfazer isso. Porque os colegas estão vindo dar curso, nós também vimos dar curso, troca de literatura, né, troca de espanguês por portunhol, estamos todos tentando, de alguma forma, quebrar essas barreiras. Né? Então, eu acho que a própria ideia de ter um intercâmbio maior já está acontecendo. É inevitável e já está acontecendo, como na Europa também. Agora, o fato de ter uma associação ou uma instituição que formalize isso, eu acho que é uma questão das necessidades e das oportunidades. Porque a gente tem já muitos não, tem poucos, mas já tem, que são os projetos Colicet, CAPES, por exemplo, ou CICIT, né? Acho que é CICIT e CAPES. Então a gente tenta fazer os intercâmbios. Eu tentei fazer um com a Flaxon, né? Não foi aprovado. Mas tinha disponibilidade e possibilidades. Quando eu li os que foram aprovados, eu vi engenharias, eu vi medicinas, então talvez o que esteja também faltando seja uma pressão maior nossa também para termos legitimidade, né, nos nossos intercâmbios, quer dizer, reconhecimento e apoio. La última, ¿qué te hace feliz de ser antropólogo? Era essa a pergunta? Era esa la pregunta. A pergunta. Es una pregunta importante. Sí, no es importante ser feliz. Com certeza, ser feliz, com certeza. Se diz assim, é a prova dos 9. Para saber se uma conta está certa, tem uma maneira que é você colocar todos os elementos, somá-los para ver. Quando dá 9, você põe 0. E isso no final dá uma continha que diz se a conta está certa. Se a soma de 9 em cima e embaixo dá 9,
ou dá igual, perdão, aí a conta está certa. Então é a prova dos 9, quer dizer que é o que conta para dar certo. O que me faz, como é que é a pergunta? Não, o que me faz feliz é ser antropólogo, é isso? Você ser antropólogo? Acho que é daquilo, né, que me faz continuar sendo antropólogo, né? Que é exatamente poder estar nesse lugar, né, não lugar, que é sempre tentando coisas novas, sempre tentando pensar coisas novas, quando, aliás, é um certo sabor, quem sabe, não? Vai ver que eu estou descobrindo um vício, que é um vício de dizer onde está tudo estabelecido, deixa eu olhar de novo para ver o que tem aqui, que poderia ser olhado de uma outra perspectiva. Não, eu acho que isso aqui certamente me faz sempre sorrir, né? Quando alguém começa a falar, e para saber se é um antropólogo, perceba que ele logo começa, pega um termo, faz uma etimologia, desconstrói alguma coisa, isso nos faz sorrir, tá? Eu diria que isso faz parte aí da minha felicidade de ser antropólogo. Muchas gracias. Muchas gracias. Obrigado a vocês, adorei. Agora é que eu tenho que pensar sobre mim também agora. Ahora, José, me hacías recordar cuando contabas lo de la legitimidad, cuando uno llega al campo, que cuando yo llegué con los... había travestis y había gays en